pra cá. Eu acho que todo mundo acompanhou nos últimos dias, né, o caso do Dado Dolabella e a namorada, Marcela Tomaszewski, que houve ali uma semana atrás, mais ou menos, eles brigaram, ela apareceu na internet toda machucada e depois saiu defendendo o Dado, dizendo que não foi nada daquilo, que ela não tinha apanhado, foi dar entrevista, inclusive na televisão, né, no Cabrini ali, ela foi falar que não foi nada daquilo, que eles não brigaram, que ele é um gentleman, e logo eu vi aquilo e Ele pensei... falou com o Cabrini, né? Ele também, exatamente, ele também. os dois, né? E aí, logo pensei, falei, isso aí tá com cara de um ciclozinho de violência daqueles que a mulher demora para denunciar, né? Porque, gente, não é bem assim. Acho que as pessoas julgam muito as mulheres. A gente quer falar um pouquinho sobre como que funciona o ciclo de violência da mulher que passa por isso, né? Então é muito importante você que está nos ouvindo aí, mesmo você não sendo mulher, você pode ter uma irmã nesse ciclo, uma tia, uma sobrinha, enfim, uma filha também. E é importante a gente sempre ficar de olho. E por isso a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona esse ciclo da violência doméstica. Hoje eu trouxe uma pessoa especial aqui, a Anne Moraes. Ela foi uma dessas vítimas de violência e conseguiu sair, né, há alguns anos, ela e os filhos, de uma relação abusiva. A gente vai falar um pouquinho agora sobre como que funciona o ciclo de violência doméstica e por que as mulheres voltam atrás, depois fazem denúncia, retiram, até da parte positiva, né? Ela conseguir ir embora ou, infelizmente, em muitos casos, a mulher não vai embora e o pior acontece. Então vamos conversar agora com a Anne Moraes, assistente administrativa. Oi, Anne, obrigada por você estar aqui dividindo a sua história com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Eu que agradeço. Olha, gente, a Anne, como eu comentei, né, ela viveu um relacionamento violento, muito violento, inclusive com os filhos presenciando. Conta um pouquinho pra gente, Anne, como que era a sua vida, né? Como foi esse relacionamento que você teve? Então, eu fui casada durante 20 anos, né, com um homem extremamente agressor, mas esses sinais nunca vêm de cara, né? No começo era um namoro bastante saudável, um homem carinhoso, me presenteava muito, muito preocupado comigo, familiares. E aí, aos poucos, ele foi me afastando de amigos, família, trabalho, até que eu fiquei completamente refém desse relacionamento, mas isso não acontece de repente, vem aos poucos, né? Ele mostra no começo ser um príncipe. Agora, a minha pergunta, Anne, agradecendo a sua participação no Link TMC de hoje, a mudança do comportamento, né, do opressor, ela é gradual. Mas e a percepção de quem está sendo agredida? Com você, também foi uma coisa gradual? Se percebe uma coisa aqui, fica pensando, no outro dia percebe outra coisa ali, ou não? Ia passando despercebida até que um dia, de repente, caiu a sua ficha e aí você pensou, nossa, tá tudo errado e eu deveria ter percebido isso antes. Começou com coisas tão pequenas e para mim foi muito difícil de identificar porque foi o primeiro relacionamento que eu tive. Eu não tinha parâmetros de outros relacionamentos. Foi meu primeiro namorado. E começava com, eu não gosto que você fale com tal pessoa. Depois de pegar meu celular, teve um dia que meu celular foi quebrado. Outro dia ele não queria que eu saísse para trabalhar, então era para eu ficar dentro de casa e me trancou dentro de casa. E tudo isso ele justificava como um cuidado, como, não, minha mulher não precisa trabalhar, você não precisa disso. E até que foi tão gradativo que chegou às partes das agressões físicas. E quando já chegou nessa parte mais grave de ser agredida, aí eu já estava refém, já tinha filho, já não trabalhava, dependia 100% dele financeiramente, já seria muito mais difícil para eu sair de casa com filhos, aí já era mais complicado. E em que momento você decidiu abrir, você decidiu procurar ajuda, você decidiu mudar de vida, né? E sair desse ciclo abusivo? Sim, não foi fácil, porque a gente primeiro tem vergonha, né? Eu tinha muita vergonha, até pela condição social que eu vivia, era uma condição social um tanto estabilizada financeiramente, e
para eu poder abrir isso para as pessoas, dizer que eu era agredida, porque para todos os amigos, familiares, ele demonstrava ser um homem bastante atencioso, carinhoso com os filhos, bastante presente, muito responsável com a parte financeira. E quando isso eu tive que abrir assim para os outros, quando de fato ele me agrediu de uma forma que machucou, quebrou meu dente, eu fiquei com o rosto bastante desfigurado, e aí nem fisicamente tinha como eu esconder. Aí foi a hora que eu resolvi abrir, pedir ajuda e, inclusive, denunciar. Para quem que você... Pois não, Maia. Não, eu só pergunto, nesse caso, né, a gente está fazendo aqui usando um caso da fofoca para um assunto, para um alerta muito importante, que é esse que a Anne está trazendo para a gente. Anne, você que viveu muitos anos, né, que inclusive é pai dos seus filhos, é normal você ver situações como essa? Você também demorou, por exemplo, fez uma denúncia, depois quis voltar atrás, contou para alguém e depois voltou atrás, defendeu. Isso é normal, realmente? Você que também hoje já conversa com muitas mulheres, né, que também são vítimas de violência em casa. É normal, realmente, esse ciclo da mulher demorar até ela se ligar e defender muitas vezes o agressor antes de realmente decidir, não, eu preciso sair dessa, eu vou sair dessa, enfim? Sim, sim. Essa primeira tentativa que eu fui para fazer uma denúncia contra ele, quando eu cheguei na delegacia para denunciá-lo, dizer tudo que eu estava passando, eu ouvi lá na delegacia mesmo da mulher, acho que hoje, né, isso está melhor, talvez bem distante do que deveria, mas está bem melhor. Quando eu cheguei na delegacia para denunciá-lo, a primeira coisa que eu ouvi foi: o que você fez para apanhar? O que você fez para passar por isso? Né? Que não tinha sido à toa que eu estava machucada daquele jeito, que alguma coisa eu deveria ter aprontado para apanhar daquele jeito. Então esse é o primeiro desestímulo que eu tive quando eu cheguei na delegacia. E na época também a delegacia da mulher só funcionava de segunda a sexta-feira, então isso também desestimula. Mas quando eu efetivamente consegui denunciar, o que me fez voltar atrás era a dependência emocional, financeira, psicológica, porque eu ouvia muito que sem mim você não é nada, você não vai conseguir nada, se você quiser se separar, você se separa, mas vai ser difícil para você, né, com os nossos filhos, você arrumar um emprego, você arrumar alguém que te queira, então isso pesava muito também na minha mente. Hoje é mais fácil para eu identificar que tudo era me manter naquela situação, mas enquanto eu estava naquilo, para quem está na situação é difícil de fato de enxergar, de entender que existe uma saída. Legal, Anne, até para servir de estímulo para quem possa estar vivendo essa mesma situação nesse momento e esteja ouvindo o nosso Link TMC, você sugere o que para uma pessoa que passa pelo que você passou? Procurar ajuda com quem imediatamente? Procurar ajuda em diversos planos, seja com familiares e com amigos simultaneamente, antes de fazer a denúncia ou faz a denúncia antes? Qual que seria o roteirinho? Se é que é possível você escrever um roteiro correto para isso, cada caso é um caso, mas até citando o seu exemplo, né, tendo o que aconteceu com você como exemplo, o que você sugeriria para quem nos ouve e passa por esse mesmo problema atualmente? Olha, eu acho que é como você falou, que não existe um roteiro próprio para isso, mas eu vou falar como foi o meu caso. Acho que o importante foi ter uma rede de apoio, né? Quando eu resolvi abrir a situação, eu recebi apoio de mulheres que eu pouco imaginava que fossem me ajudar, que fossem me incentivar para que eu fosse fazer essa denúncia. Então, em primeiro lugar, é você ter uma rede de apoio e, se você não tiver essa rede de apoio, buscar também construir uma, né, através de pessoas que a gente pouco conhece, conversar com vizinhos, eu fazia faculdade na época, eu pedi ajuda na faculdade também e tive essa ajuda. E sim, eu acho que tem que ir sim à delegacia. Hoje a gente consegue fazer denúncias até por telefone, e a denúncia é o maior caminho para a gente combater isso. E hoje
diferente do meu caso, que foi alguns poucos anos atrás, as pessoas estão mais alertas com isso, né? Ajudando mais, apoiando mais. Existem vários serviços para ajudarem isso, né, nesse combate. Tem a Casa da Mulher Brasileira, que eu acho que é importantíssima para fazer esse tipo de denúncia, para a mulher ser acolhida. Dependendo da situação que a mulher está vivendo, eles conseguem dar abrigo para a mulher, para os filhos durante um determinado período de tempo. Lá tem juíza, enfim, tem delegacia. Acho que a Casa da Mulher Brasileira é um serviço bem legal para poder dar um apoio nisso. Não só, né, a Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo, na região central, a Anne lembrou muito bem. E para quem não é de São Paulo, procure uma delegacia da mulher. Hoje mudou bastante essa cena lamentável que aconteceu com a Anne, né, de você chegar lá e ser julgada, tá cada vez menos comum. E de qualquer maneira, se você tá aí no Brasil inteiro, quer procurar ajuda, quer um conselho, tem o WhatsApp do Projeto Justiceiras, é o 11 99639 1212. 11 99639 1212. Se você não pegou, procura Justiceiras Projeto Telefone. Anne Moraes, muito obrigada mais uma vez. Seu relato forte é muito importante de ser ouvido. Espero que a gente consiga, pelo menos, salvar uma mulher que seja aí com esse bate-papo que a gente teve hoje. A gente vai estar ganhando demais. Obrigada, viu, Anne? Um beijo para você e até a próxima. Até, obrigada, gente. Só falando que eu faço parte do projeto das Justiceiras também. A gente acolhe muitas mulheres vítimas de violência doméstica. Você já passou os canais de comunicação e foi através do projeto Justiceiras que eu também recebi muito apoio de mulheres que estão aí por todo o Brasil e vão se apoiando, vão estimulando a gente a buscar essa força para poder seguir em frente. E isso foi bastante importante para mim. Muito bom. Legal. Corajosa, hein? Muito, muito. Parabéns. Parabéns, Anne. 15 horas e 17 minutos. Obrigada. A gente segue com o nosso link TMC com mais manchetes, mais destaques, mais informações para